Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Mais uma vez, temos a oportunidade de, pelo pensamento, nos aproximarmos mais de Jesus, a fim de conseguirmos compreender melhor mais alguma coisa dos seus ensinamentos, das suas palavras. Esta é a Casa do Caminho, Conversas com Jesus, que esta noite também estará sob a inspiração e o amparo do apóstolo João. Por isso, agora que depois destes minutos já apaziguámos o nosso coração e a nossa mente, vai ser mais fácil pensarmos nos nossos mentores espirituais, nesses amigos que incansavelmente permanecem ao nosso lado, que assistem a todas as nossas situações do nosso dia, que nos ajudam em todas elas, que nos acompanham em todos os momentos, sem interferir, mas inspirando-nos sempre o melhor caminho e a melhor solução. E hoje aqui estão também, junto de cada um de nós, dando-nos o seu abraço, o seu apoio, a certeza de que nunca estaremos sós e que eles velam zelosamente por cada um de nós. E dessa forma, nesse braço dado com o nosso mentor espiritual, conseguimos deixar que o nosso coração se expanda ao encontro das forças divinas. E dessa maneira, sabendo que Deus nos rodeia continuamente, não precisamos nem de muitas palavras, nem de falar muito alto para que Ele nos escute. Dessa maneira, pedimos-lhe que no início deste trabalho nos socorra a todos com a presença dos benfeitores deste lar, os espíritos amigos desta casa que se aproximam sempre que nos reunimos para realizar mais um trabalho. E que toda essa ajuda, todo esse amparo se estenda também a essa outra plateia que do mundo espiritual nos acompanha, também com o objetivo de melhor entender Jesus. Que essa paz nos envolva todas por todo este trabalho e nos inspire, de forma a que todos nos possamos envolver mais e mais nesse mundo diferente, mas real, que é o mundo espiritual, que tem como objetivo ajudar-nos e amparar-nos sempre. Então, boa noite a todos. Corinto foi uma das cidades gregas mais florescentes da Antiguidade Clássica. Mais tarde viria a ser conquistada por Alexandre o Grande, passando a fazer parte do Império da Macedónia, e mais tarde pelo Império Romano, cerca de 146 a.C. Era uma cidade que tinha um porto marítimo e, portanto, era local de grande azáfama, trocas comerciais, trocas de ideias, trocas de crenças, onde se conjugavam, onde se encontravam religiões diferentes, ideologias diferentes, pessoas de raças diferentes, de várias partes daquela região. E todos procuravam uma vida luxuosa. O facto de ser um porto marítimo, com o aumento das trocas comerciais, tinha proporcionado à cidade um crescimento ímpar, um grande desenvolvimento ao nível das artes, da cultura, da riqueza que era gerada também. E, portanto, nesse ambiente de cosmopolitismo, todos procuravam, de certa forma, enriquecer um pouco. Mas essa ânsia pela riqueza levava também a alguns excessos e também a algum nível de imoralidade. E portanto, a ganância e os desvarios sexuais eram prática comum. A riqueza de uma minoria endinheirada contrastava com a miséria de tantos outros. E era uma sociedade marcadamente esclavagista, e surgiu inclusivamente uma expressão à época que era viver à moda de Corinto. E viver à moda de Corinto significava
viver no luxo, viver num conjunto de imoralidades e de desvarios. E é nessa época, ao tempo de Jesus e de Paulo, em que Corinto é precisamente uma cidade romana, mas de cultura grega, onde se defrontam essas correntes de pensamento e de religião muito diferentes, com uma população muito heterogénea, que exigia também uma série de desafios aos pregadores e aos evangelizadores cristãos. É aí então, em terreno de romano, de cultura grega, no seio de uma comunidade pagã, uma vez que tanto gregos como romanos eram crentes em muitos deuses, e é aí no seio dos gentios, como eram chamados à época, que Paulo vai implementar uma igreja cristã numa das suas viagens missionárias. E é também a essa igreja que mais tarde ele vai endereçar uma das cartas que ele escreveu, não podendo estar presente em todas as comunidades cristãs que tinha criado, uma das cartas como chamamos de epístolas. Então, Paulo parte ao encontro dos gentios, na cidade de Corinto e noutras cidades, para disseminar a boa nova fora das paredes de Jerusalém, onde ela, se ficasse confinada, acabaria por morrer. Então ele não foi só um missionário, ele foi um missionário que teve por missão a expansão do cristianismo até distâncias inacreditáveis, sendo o primeiro a universalizar a mensagem de Jesus. Foi também um profundo conhecedor das populações com que contactou, sendo extremamente aberto à diversidade e à pluralidade cultural, dado o próprio contexto em que ele cresceu. Então, no meio dos gregos, certamente que ele falaria em grego, que não era um problema para ele, uma vez que desde a conquista de Alexandre o Grande que o grego se tinha tornado língua comum, um pouco à semelhança do inglês de hoje em dia. Portanto, Paulo tinha crescido aprendendo o grego e, consoante a comunidade onde ele chegava, ele aproveitava a cultura envolvente, a língua ou o dialeto que se falasse nessa comunidade, e aproveitava o registro, portanto, linguístico e cultural, conjugando tudo para conseguir o mais possível adequar a mensagem que ele tinha para passar para essa comunidade a assimilar também o melhor possível, aproveitando todos os recursos de que ele era portador. E Paulo, tendo em conta precisamente o tamanho e a importância da cidade de Corinto como um porto marítimo, bem como a sua localização geográfica, investiu então no projeto de criação desta igreja cristã, que fosse forte, porque através dessas conexões comerciais que a cidade permitia, isso asseguraria uma rápida propagação da mensagem de Jesus. A presença em Corinto também de uma comunidade judaica permitiu que Paulo começasse as suas pregações na sinagoga local. E naquela grande cidade, a comunidade cristã, sendo originariamente greco-latina, era também formada por muitos escravos, artesãos livres, comerciantes, judeus, naturalmente, e pessoas com níveis de riqueza muito diferentes. E onde há muitas diferenças, surgem também muitas divergências. Então, a tarefa de Paulo era imensa. Algumas divergências dentro da Igreja teriam a ver com o cumprimento ou não da lei judaica, o que dividia os vários setores, e Paulo desejava, acima de tudo, aproximá-los, porque só uma comunidade unida poderia ser forte o suficiente para expandir a mensagem de Jesus. Para isso, não podendo estar presente fisicamente, ele começa então a escrever essas cartas, as epístolas, e a epístola que hoje tentamos analisar é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que terá sido escrita na cidade de Éfeso, mais ou menos por volta do ano 56. A verdade é que estas cartas estão distanciadas de nós 2000 anos. E 2000 anos para conseguir perceber a forma como foram escritas, a linguagem que era utilizada, os termos, a relação com situações do contexto, do cotidiano, o que queriam dizer exatamente naquela época, não é fácil fazer transparecer para os dias de hoje e compreendê-las devidamente. Mas aquilo que podemos perceber logo, lendo a primeira epístola aos Coríntios, é que ela é, antes de mais, um hino poético. É onde Paulo fala sobre o amor.
Ele escreveu, portanto, para a comunidade de Corinto, escreveu em grego. A palavra em grego que ele utilizou para o amor seria ágape, e que quando essa palavra foi depois traduzida para o latim, e agora o equivalente na língua portuguesa é caridade. Mas a palavra que Paulo utilizou à época não é a mesma, equivalente ao amor que nós utilizamos. Porque, apesar de significar amor, era um amor completamente diferente. Era sinónimo não de um amor terreno, não de um amor que estivesse relacionado com os afetos comuns, com os afetos das nossas relações cotidianas. Era um amor que transcendia tudo, que se distinguia de tudo e que se elevava acima de tudo, acima de todos os outros afetos. Era um amor transcendente que seria inigualável. E, segundo o médium Raul Teixeira, que é uma figura de referência para todos nós, a caridade é sinónimo de amor em movimento, de amor em ação. O que nos ajuda a compreender as palavras de Paulo. E Paulo começa então assim, no excerto, na mensagem que analisamos hoje, a que Kardec dá o título de A Necessidade da Caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo, e Paulo começa assim: Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Então Paulo começa por falar em línguas, logo ele que era um especialista em línguas, logo ele que era poliglota, que falava certamente o grego, o latim, o hebraico, além de outros dialetos. E começa por afirmar que, por maior que seja o conhecimento das línguas dos homens e até as línguas dos próprios anjos, que poderemos traduzir como a pureza do pensamento cristão, o pensamento elevado, que isso não seria suficiente. Pois que isso, sem esse amor em movimento, em prática, em ações, seria algo que produziria sons, certamente, palavras, barulho, como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, mas nada mais. E muitas pessoas, em nome da caridade, nós próprios, quem sabe, por vezes não o fazemos até, acabamos por apregoar mais do que aquilo que realmente fazemos. A nossa ação é uma migalhinha e acabamos por a divulgar como se fosse um cesto cheio. E, portanto, esse versículo expressa que de nada vale pregoar ou que de nada valem apenas as palavras se realmente os sentimentos não forem elevados e não se traduzirem em ações da prática do bem e do amor. E ainda que usando todas as línguas imaginárias, possíveis e imaginárias, ainda assim, se não houver verdadeira caridade, de nada vale. E ele continua: E ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, se não tiver caridade, nada sou. E o dom de profecia consiste na capacidade anímica ou mediúnica de transmitir as ideias, os pensamentos, as palavras, os ensinamentos dos espíritos ou até a previsão do futuro. Ora, esse dom, exercido sem caridade, pode acabar por gerar charlatões que abusam da credulidade das pessoas, atividade que era muito comum à época de Paulo e que continua a ser também muito comum nos nossos dias. E mesmo que tivéssemos o conhecimento total de todas as ciências da Terra, que fôssemos o maior gênio e que conhecêssemos toda a realidade espiritual ao seu mais ínfimo pormenor, ainda assim, sem caridade, de nada serviria esse conhecimento, porque ele poderia inclusivamente ser utilizado para a prática do mal, para prejudicar os nossos irmãos. Daí que sem caridade, ainda assim, nada somos. E Paulo continua: Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E esta imagem do transportar montanhas não nos é estranha. Jesus utilizou-a dizendo que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a esta montanha para passar daqui para ali e ela se transportaria. E, na verdade, se tivermos essa fé toda, seremos capazes de transportar, efetivamente, as montanhas das dificuldades,
dos nossos vícios, dos desafios que temos que superar. Mas Paulo salienta que, ainda que tenhamos essa fé super poderosa, sem caridade, essa fé não produzirá os resultados necessários. E quando houvesse distribuído os meus bens, diz Paulo, para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Distribuir todos os bens para atenuar a necessidade alheia seria, com toda a certeza, um gesto supremo de beneficência, sem dúvida. Mas não deixaria de ser sempre um gesto exterior que não implica a transformação moral. É que dar não é o mesmo que doar-se, porque doar-se é infinitamente mais difícil. Tal como a entrega da vida, que Paulo põe aqui com uma imagem muito forte, ainda que eu houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, portanto para ser mártir. Muitos há ainda, infelizmente, que na atualidade continuam a ser mártires, a entregar a sua vida, ou a acreditar-se mártires, a entregar a sua vida, sem, no entanto, amarem o próximo, sem, no entanto, compreenderem o que é a caridade, acabando por espalhar a dor e o terror em seu redor. Então, esses gestos de entrega, seja dos bens, seja da própria vida, seja do que for, sem a caridade por guia, de nada servirão, porque acabarão por poder até ser mal conduzidos. E mesmo no nosso caso, servidores de Jesus que aspiramos a ser, será que somos capazes já de praticar a caridade? E, se não, como nos elevaremos para Jesus? E Paulo continua agora explicando um pouco algumas das características da caridade e, por oposição, alguns aspectos que não representam a caridade. Então ele diz: a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então esta mensagem de Paulo era para os seus amigos, companheiros da Igreja de Corinto, mas é também para todos aqueles que continuam a ser cristãos na atualidade, em particular para nós espíritas. Então a caridade é paciente. E é paciente porque sabe reconhecer as limitações do outro. Porque vê o outro como um seu irmão, ainda imperfeito, ainda em crescimento, ainda em processo de aprendizagem. E como tal, a aprendizagem requer paciência, requer tempo. E a caridade é então paciente no trânsito. Não buzina de forma precipitada, porque a caridade não é precipitada. Não refila na repartição de finanças. Não se exalta com as pessoas na fila do autocarro. Não se ira, não fica fora de si. E a caridade é benfazeja, porque é doce, porque é compreensiva, porque é cuidadosa, porque está ao serviço do bem. E ao serviço do bem está preocupada em cuidar, em ser agradável, em não prejudicar, em não causar dano algum ao seu irmão e em fazer tudo o melhor possível. Não é invejosa, não se azeda, porque não é egoísta, já não é orgulhosa. E, portanto, a pessoa que pratica a caridade consegue ficar feliz quando o outro está bem, quando o outro também está feliz. Porque esse é o resultado de amar o próximo como a si mesmo. Então a caridade não se conduz de forma incorreta, porque é resultado desse amor maior que não sabemos transmitir por palavras em português de forma mais específica. É resultado dessa ação de transformação interna, essa transformação que ocorre precisamente de dentro para fora e não ao contrário, e que beneficia em primeiro lugar, e por isso mesmo, porque ao ocorrer de dentro para fora, beneficia em primeiro lugar aquele que a pratica e em segundo lugar aqueles que estão ao seu redor. Então, no fundo, o amor-caridade, esse amor maior, é este conjunto de todas as virtudes reunidas, que é extremamente difícil de colocarmos em prática, de colocarmos em ação. Mas é extremamente gratificante e felicitador para quem a pratica e para quem recebe os benefícios dessa ação. E Paulo termina: agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem.
mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Porque a caridade é a maior de todas. É ela que dá o direcionamento tanto para a fé quanto para a esperança. É ela que aponta o caminho, cujo rumo é a perfeição do espírito e a felicidade. E então não está dependente de crenças, não está dependente de teorias, de ideologias, de filosofias de vida. Não está ao alcance apenas dos crentes, desta ou daquela religião. Está ao alcance de todos, sem exceção. Crentes e não crentes, os sábios aos ignorantes, dos pobres aos ricos, dos novos aos velhos. Porque o amor será sempre esse sentimento maior que rege o universo e que nos envolve a todos, sem exceção, como poder imenso, como força criadora que é e impulsionadora, que liga todos os seres entre si e que os liga a todos, a Deus, que é o Criador. Então não terá sido em vão que o apóstolo João, que lembramos esta noite, repetiu incessantemente: amai-vos muito, meus filhinhos. Ele, precisamente ele, que tinha experimentado, que tinha sentido que era ser amado tão de perto por um ser inigualável como foi Jesus. O maior mandamento é, como sabemos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É da lei. E Jesus fez questão de reforçar esse mandamento, de reforçar a lei. Não deixou margem para dúvidas, porque a lei é a lei de amor, é a lei divina que rege o universo. E Jesus foi a exemplificação máxima desse mandamento, explicando-nos por ações, e não apenas por palavras, mas sobretudo por ações, como deveríamos proceder para conseguir alcançar esse patamar. Então a caridade será, num futuro próximo, ação comum, que vai fazer parte das vidas, do comportamento de cada um de nós, sem exceção. Porque é reflexo desse amor maior no qual estamos mergulhados e do qual vamos também absorver para aprender a doar. Capazes de implementar aos poucos no seio de nós mesmos e esse sentimento maior e, portanto, no seio de toda a humanidade que nos rodeia.